Como nós já falamos no vídeo de estreia dessa playlist, a liberdade financeira nos possibilita gastar o nosso tempo da forma que bem desejarmos, já que a receita para os compromissos que a gente tem, para as nossas contas, já está ali, garantida. Mas como essa mágica acontece? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar os meios e alguns exemplos. Mas olha, fica até o final, porque é lá que acontece o clímax. Antes de mais nada, é importante dizer que a liberdade financeira, na maioria esmagadora das vezes, é alcançada somente com muitos anos de dedicação e muitas decisões acertadas. Então, se te prometerem algo muito diferente disso, já desconfie e dá uma conferida na carteira para ver se ela continua ali. Outra coisa que é importante deixarmos claro sobre a liberdade financeira é que ela depende de pessoa a pessoa, podendo ser mais ou menos difícil, a depender do estilo de vida adotado por essa pessoa. Então, neste vídeo nós vamos citar dois exemplos. Primeiro exemplo, imagine que você mora na casa da sua mãe e pretende continuar assim pro resto da vida. Imagine ainda que você gasta R$800 com alimentação, transporte e coisas do tipo. E fazendo os seus cálculos, você imagina que algo em torno de R$200 por mês seria o suficiente para honrar algumas parcelas e alguns eventos, um pequeno passeio, uma viagem parcelada ou alguma coisa do tipo. Neste exemplo, vamos supor que você queira atingir a liberdade financeira para servir numa creche que tem próximo à sua casa. É esse o seu sonho e é isso que você quer fazer o resto da vida. Para você atingir sua liberdade financeira, você precisaria de uma renda passiva em torno de R$1.200 por mês. R$800 para o gasto fixo, R$200 para aquelas prestações e mais R$200 para imprevistos. Imprevistos, eles sempre acontecem. Chamamos de renda passiva aquela receita que você possui sem precisar fazer nada. Ela é a base para a independência financeira. Guarde bem esse primeiro exemplo e esses R$1.200. A gente vai precisar bem deles lá na frente. Agora, no segundo exemplo, vamos imaginar que você more no Condado, em São Paulo, em plena Vila Olímpia. Todos seus amigos são dali e você ama a vida noturna daquele lugar. Os bares gourmetizados, os patinetes, os coletes. Lá, você mora num apartamento de 68 metros quadrados e paga algo em torno de R$3.000 de aluguel por mês. Além disso, tem um condomínio que dá algo em torno de R$350. Seus outros gastos fixos, como internet, alimentação, telefone, parcela do carro, somam algo em torno de R$4.050. Além disso, você não está disposto a gastar menos de R$1.200 para parcelas ou alguns passeios com os amigos. Neste caso, para que você atinja sua liberdade financeira, segundo esse estilo de vida, sabe? Você precisaria de algo em torno de R$10.320 por mês, que são os R$8.600 do seu custo fixo e os R$1.720 de imprevistos, porque você já sabe, eles sempre acontecem. Acontece que no futuro próximo você planeja mudar para um apartamento melhor, trocar de carro e incluir uma viagem internacional por ano, né, Bill? Sendo assim, neste exemplo, você decide que algo em torno de R$15.000 por mês seria o suficiente para que você atinja sua liberdade financeira. Então vamos lá. No primeiro exemplo, você atinge a sua liberdade financeira com R$1.200. Já no segundo, apenas com R$15.000 por mês. Consegue ver a diferença? É claro que o estilo de vida no segundo exemplo é muito mais luxuoso, mas pensa como que atinge uma liberdade financeira com R$15.000 por mês. Você tem que ralar muito. Pois bem, mas como que isso funciona na prática? Bem, existem muitas formas de conseguir a liberdade financeira. Eu vou citar apenas 3. Através de imóveis. No primeiro exemplo, nós falamos que você precisaria de R$1.200 para conseguir a sua independência financeira. Imagine então que você trabalha duro, constrói 3 kitnets e consegue alugar cada uma delas por R$500 por mês. Você deve ter notado que 3 vezes 500 dá 1.500, não aqueles 1.200 que a gente calculou lá no primeiro exemplo. E isso acontece por algumas razões. Por exemplo, não vai ser sempre que você vai conseguir ter os 3 imóveis alugados. Além disso,
Um inquilino pode sair sem pagar a conta de água, por exemplo. O imóvel pode estragar, pode dar algum vazamento ou coisas do tipo. Lembra o que eu disse sobre imprevistos, né? Agora, pensa na quantidade de imóveis que o cara de São Paulo precisa ter para alcançar a independência. É quase uma imobiliária inteira. Segunda forma, através de negócios próprios. Você pode possuir um negócio que dê lucros recorrentes. Então, após um tempo, você faz todo aquele trabalho de sucessão e garanta que o seu negócio vai dar no mínimo aquela parcela que você precisa para se aposentar. Eu não vou me aprofundar muito em empreendimentos nesse vídeo, porque a gente vai ter uma playlist para falar só deles mais para frente. Pera, o administrador vai falar de empreendimentos também? Com certeza! Eu vou usar meus mais de 10 anos como empreendedor para ensinar muita coisa a vocês. Vou falar onde errei, onde acertei. Quem sabe eu não consigo fazer vocês evitar alguns erros que cometi e aproveitar algumas coisas que deram certo, hein? Agora, fala sério, quantos inscritos esse canal merece? Muitos, né? Então já faz a sua parte, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim vocês vão me incentivar a continuar produzindo aqui. Agora voltemos à terceira forma de se conquistar a independência financeira. Através de ações e de fundos imobiliários. Essa é a minha opção favorita, porque ela te possibilita ir aposentando um pouquinho a pouquinho, tijolo a tijolo. Você pode, por exemplo, comprar uma ação ou um fundo imobiliário e já começar a receber de imediato um pedacinho da sua aposentadoria. Mas você pode estar se perguntando, ok, como que isso fica na prática? Nós vamos pegar os fundos imobiliários como exemplo, já que grande parte deles fazem os depósitos mensalmente, o que facilita bastante a nossa conta. Pera, você não sabe o que são fundos imobiliários e nem proventos? Relaxa, eu vou explicar pouco a pouco todos os detalhes disso nos próximos vídeos, então ativa as notificações, hein? Por hora, vamos resumir muito basicamente. Fundos imobiliários são condomínios feitos de imóveis e são divididos em cotas, onde 100% das cotas equivale a 100% dos imóveis. Esses imóveis são alugados e os aluguéis são usados para pagar a estrutura do fundo, as pessoas que trabalham ali nele, e para remunerar os cotistas também. Essa remuneração nós podemos chamar de proventos. Então, quanto maior o número de cotas você tem, maior vai ser o financeiro de proventos que você vai receber. Ficou confuso? Não se preocupa, porque nós vamos detalhar isso tudo nos próximos vídeos. Por hora, vamos focar no nosso exemplo. Existe hoje um ótimo fundo imobiliário chamado HGLG11. Podemos entendê-lo como um condomínio de galpões logísticos que aluga sua estrutura para empresas como Gerdau e lojas americanas, por exemplo. Cada cota deste fundo, na data que eu escrevi o roteiro deste vídeo, estava valendo R$ 179,50. Lembra que eu te falei que cada cota é um pedacinho do imóvel? Então, quando você compra uma cota desse fundo no valor de R$ 179,50, você conseguiu um pedacinho desse imóvel. Então você tem o direito também de começar a receber um pedacinho do aluguel desses grupos de galpões logísticos. Só para que vocês possam ter uma ideia, na data de hoje, cada cota do HGLG11 está pagando 78 centavos de proventos por mês. Mas pronto, chega de teoria, voltamos ao nosso exemplo. Então, como que eu conseguiria atingir a liberdade financeira no primeiro exemplo usando o fundo imobiliário HGLG? Na verdade é bem simples. Se você quer ter R$ 1.200 por mês, é só pegar esses 1.200 e dividir pelos proventos, aqueles 78 centavos. Aí você vai descobrir o número de cotas deste fundo que você vai precisar ter para ter essa renda, os R$ 1.200. A partir daí, é só você pegar esse número de cotas que precisa ter e multiplicar pelo valor da cota deste fundo. Aí você vai saber exatamente qual que é o capital financeiro que vai precisar ter para ganhar por mês aquela quantia, ou seja, os R$ 1.200. Para facilitar, eu vou fazer as contas com vocês. No primeiro exemplo, para conseguir a aposentadoria de R$ 1.200, você precisaria de algo em torno de R$ 276 mil em cotas do fundo imobiliário HGLG11. Mas aí, o Faria Limer pode estar aí se perguntando, e se eu quiser me aposentar com o HGLG também, hein? Então,
Fazendo as contas aqui, neste segundo exemplo, você precisaria de quase 3 milhões e meio de reais investidos no HGLG11. É muito dinheiro, né? Mas também olha aí o estilo de vida desse Faria Limer. Mas me diz aí, o que achou? Muito dinheiro? Muito complicado? Você conseguiu notar a diferença de esforço de se conseguir aposentar com R$ 1.200 e aqueles R$ 15 mil por mês? E você? Com quanto você atingiria a sua independência financeira? Conta aí pra gente nos comentários. Vamos comparando o padrão de vida. Mas antes de sair por aí falando que é muito difícil, impossível, lembre-se, a gente está falando dos seus sonhos e do seu tempo. Você não acha que para conseguir isso vale a pena suar a camisa durante muito tempo? É claro que sim. Isso pode ser o seu plano de vida. É natural que para atingir um objetivo tão desafiador, você precisa administrar muito bem a sua vida. Mas para isso, já sabe, né? Conta comigo. Até mais.